Revitalização. O GDF quer estender acordo de reforma da Praça dos Três Poderes a outros espaços importantes no Distrito Federal. Fatalidade. Motoqueiro morre em acidente com caminhão na estrada para Unai. De volta à rotina, aulas em escola do entorno onde professor foi morto são retomadas 16 dias depois do crime. E mais, no SOS Saúde a gente vai tirar as dúvidas sobre cachumba, a preocupação do momento. Boa noite para você, eu sou Sérgio Amaral e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Olha, a gente já mostrou aqui várias vezes o estado de abandono de um dos principais pontos turísticos de Brasília, a Praça dos Três Poderes. Hoje, o governador Ibanez Rocha assinou um acordo de cooperação com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro José Antônio Dias Toffoli, justamente para dar ao judiciário o direito de administrar e melhorar parte da Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes é um dos pontos turísticos mais famosos do Distrito Federal e do Brasil. Representa o Executivo, Legislativo e Judiciário. Todo dia tem turistas por aqui. Bonita, maravilhosa, diferente, né? Eu sou de São Paulo, sou do interior. É maravilhosa aqui, muito bonito. Mas a falta de manutenção da praça é visível. Pedras soltas, mato alto, falta de banheiros e acessibilidade. São muitos problemas. Até os turistas mesmo falavam, poxa, uma praça principal do Brasil está nesse estado, era para estar mais arrumado isso aqui. Entendeu? E na realidade essa praça aqui era para estar mais arrumada mesmo. Desde a inauguração de Brasília, o governo do Distrito Federal sempre foi o responsável pela manutenção da Praça dos Três Poderes. Mas isso vai mudar. É que na manhã desta quinta-feira, o governo do Distrito Federal firmou um acordo com o Supremo Tribunal Federal. E agora o STF vai ajudar na manutenção da praça. Me relatava a Vossa Excelência naquela data que o Supremo já há um bom tempo tentava fazer esse convênio com o governo do Distrito Federal para ajudar a cidade a cuidar desse patrimônio lindíssimo, patrimônio, digamos, mundial. Esse acordo que hoje nós assinamos não é retirar a gestão da Praça dos Três Poderes do Distrito Federal, mas sim inserir o Supremo Tribunal Federal como instituição facilitadora das decisões a serem tomadas a respeito da praça. Pelo acordo, o Supremo também deve realizar atividades culturais, com o objetivo de incentivar o turismo na praça. Eu quero transformar realmente isso aqui num grande polo de visitação. Reabrimos o CAT aqui, Centro de Atendimento ao Turista, também numa parceria com o BRB e alguns empresários, e acho que esse é o futuro. Estamos dando o primeiro passo no sentido de fazer um consórcio realmente público-privado para que a gente mantenha todo esse patrimônio que Brasília tem e que, infelizmente, ficou abandonado há muito tempo. Para este arquiteto e urbanista, é fundamental manter o plano de Lúcio Costa vivo. Aquilo ali, formalmente, para o urbanismo de Brasília, é o começo, meio e fim, é o alfa e o ômega da cidade. É muito importante mesmo, mas infelizmente nós temos uma história contraditória de preservação do plano de Lúcio Costa. Uma preservação que o próprio Lúcio Costa não ajudou a revelar como deveria ser e que sucessivos governos, mesmo com a cidade como patrimônio cultural da humanidade, não fizeram. E precisamos fazer o tal do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, que vai permitir que nós vejamos como é que esse centro cívico deve ser preservado. E o que é que ficou acertado? O Supremo vai cuidar do espaço em frente ao prédio principal e de toda aquela área verde ali em volta do tribunal, o que inclui o Bosque dos Ministros e o Bosque dos Pinos. O acordo tem um prazo de 5 anos, já não era sem tempo, né? E além de recuperar a Praça dos Três Poderes, o governo quer reabrir alguns pontos importantes para a cultura até o aniversário de 60 anos da capital no ano que vem. Para isso, a Secretaria de Cultura começou, ainda em janeiro, um projeto de análise e diagnóstico da situação dos chamados equipamentos culturais, como museus, bibliotecas e teatros. O resultado foi apresentado hoje. Bota aqui na tela, Neto. Esse é o cenário da maior parte dos equipamentos culturais do Distrito Federal. Obra parada.
Ao todo, 21 locais como bibliotecas, museus e teatro passaram por uma inspeção por parte da Secretaria de Cultura. Na maioria das vezes, foi constatada a falta de manutenção na estrutura dos locais. Agora, o governo trabalha para dar andamento nas obras e garantir o funcionamento dos locais. A cidade tem o orgulho, de ser um bem tombado, mas isso não acompanha o cuidado que nós devemos ter com as nossas áreas públicas, na área da cultura e outras, e nós estamos mudando isso, trazendo esse debate de volta, a questão do patrimônio, porque para chegar aos 60 anos com uma cidade organizada, bonita e para que a gente possa receber as pessoas e as pessoas que vivem aqui, então isso exige que a gente tenha essa atenção e esse cuidado para reformar, fazer a manutenção e reabrir espaços. A previsão é de que os equipamentos como o Teatro Nacional e Museu de Arte de Brasília tenham as obras concluídas no aniversário de 60 anos de Brasília. A orientação do governador é que até os 60 anos, no 2020, no próximo ano, a gente consiga reabrir o Museu de Artes, reabrir o Teatro Nacional, reformar essa área aqui do Centro de Danças e todos os outros 20 equipamentos da Secretaria de Cultura que precisam de uma intervenção mais direta e firme de ações de manutenção e reforma. O dinheiro que será usado para a realização das obras virá de parcerias com a iniciativa privada e também do Fundo de Apoio à Cultura. Todo mundo assim, né? Em nota, a Secretaria de Cultura informou que já conseguiu dinheiro para restaurar a Casa do Cantador e o Memorial dos Povos Indígenas, um total de R$ 950 mil. A retomada das obras do Museu de Arte de Brasília está orçada em R$ 9 milhões e tem financiamento do Banco do Brasil e da TerraCap. Ainda há os 25 milhões do edital do Fundo de Apoio à Cultura para a restauração da Sala Martins Pena do Teatro Nacional, além de outras parcerias que ainda estão em andamento. E se na cultura a notícia é boa, já na saúde, a Justiça teve que meter a mão na cumbuca e mandou desbloquear leitos de UTI que estão fechados. Além da abertura de mais 60 vagas, a Secretaria de Saúde deve manter um mínimo de 458 leitos até novembro deste ano. A ação foi ajuizada pelas Defensorias Públicas do DF e da União no ano passado e pediu o desbloqueio de 68 leitos de UTI. A Justiça determinou que esses leitos sejam abertos em no máximo 10 dias. A Secretaria deve garantir ainda o mínimo de 458 leitos até o dia 15 de novembro. Foi fixada uma multa de R$ 1.000 por dia para cada vaga de UTI que deixar de ser disponibilizada. Atualmente, a rede pública de saúde do DF conta com 384 leitos de UTI, mas 24 estão bloqueados por falta de pessoal ou de manutenção. 114 pacientes estão na fila de espera. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que trabalha para garantir que a decisão seja cumprida no prazo determinado. Disse também que as vagas de UTI surgem mediante alta por melhora clínica, morte ou transferência dos pacientes. E o encaminhamento desses pacientes prioriza os casos mais graves. Filas intermináveis, catracas quebradas, bloqueio irregular do passe livre estudantil e inúmeras reclamações. Esses aí foram só alguns dos motivos que levaram o GDF a apresentar um projeto de lei para acabar com o DF-Trans. O documento foi entregue ontem à Câmara Legislativa e o governador Ibanez Rocha pediu urgência na aprovação. Em uma sessão quase vazia, a Câmara Legislativa leu a mensagem encaminhada pelo Palácio do Buriti, que trata do projeto que extingue o Departamento de Transportes Urbanos do Distrito Federal, o DF-Trans. Para extinção do transporte urbano do Distrito Federal, DF-Trans, criada pela Lei 241, de 28 de fevereiro de 1992, da outras providências. A medida é uma promessa de campanha do governador Ibanez Rocha, que já tinha falado em acabar com o órgão por causa dos problemas no sistema de bilhetagem. O estopim para que o governador anunciasse o processo para o fim do departamento foi o problema com 27 mil cartões de Vale Transporte, mas a vida de quem depende do DF-Trans não tem sido fácil há muito tempo. A equipe da TV Band tem acompanhado a saga dos passageiros de filas longas, demora no atendimento, catracas quebradas e bloqueio irregular do passe livre estudantil. Por isso, o GDF propôs que o sistema de bilhetagem do transporte público fosse transferido para uma subsecretaria da Secretaria de Mobilidade.
A proposta também prevê que seja repassada ao Banco de Brasília a comercialização e o processamento dos créditos do sistema de bilhetagem automática. O projeto ainda precisa passar pelas comissões de Transporte, de Orçamento e de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa antes de ser finalmente votado no plenário da Casa. Teve acidente grave no início da tarde. Foi na BR-251, caminho de Unai. Um motoqueiro de 23 anos morreu depois de bater de frente em um caminhão. O corpo de bombeiros foi acionado. A moto seguia no sentido Unai-DF. O caminhão ia na direção contrária e eles acabaram batendo de frente. O trânsito na região precisou ser bloqueado para o trabalho dos peritos. Vamos ver agora a situação do trânsito na volta para casa nesta quinta-feira. A gente começa o giro pela ponte JK. Vamos ver como é que está. Trânsito razoavelmente tranquilo no sentido centro da cidade, plano piloto para a região do Jardim Botânico e de São Sebastião. Vamos ver então agora como é que está no Eixão Sul. Vamos passar lá no Eixão Sul, como sempre, né, no sentido plano piloto ali para a saída sul, o trânsito muito carregado. Então quem está esperando aí em casa, alguém que está saindo do trabalho, calma gente, ainda vai demorar porque o trânsito está daquele jeito. Do Eixão Sul, vamos ver como é que está a Épia Norte. Também, da mesma forma, a Épia Norte, ali perto do Balão do Torto, com o trânsito bastante carregado, e a gente vê aí no meio da tela as imagens de algum carro ou da polícia ou do batalhão de trânsito, houve algum probleminha ali e isso piora o trânsito. A gente vê que depois desses carros da polícia, depois desses highlights aí, o trânsito flui um pouquinho melhor. Lá da Épia Norte, a gente vai para a EPTG. Como é que está o trânsito agora na EPTG? Para variar também, ó, trânsito carregado, mas fluindo razoavelmente bem. A gente vê também aí no meio da tela algum probleminha, houve algum acidente e na via marginal também o trânsito super carregado, pelo que eu estou vendo ali, é no trânsito saída de Vicente Pires e ali entrada um pouco antes da entrada para Águas Claras. E no centro da tela, olha, carros no meio da pista parado, isso aí prejudica o trânsito também, muita cautela que se recomenda e quem está esperando o pessoal de casa chegar, calma gente, já está todo mundo aí. Bom, falar todo mundo já sabe, né? Não pode chover que algumas áreas do Distrito Federal sofrem. Você pensou em Vicente Pires? É isso mesmo, né? A cidade, mais uma vez, foi castigada pelo temporal da noite passada. E o dia, hoje, começou debaixo de lama. Mas não foi só lá que teve problema, não. Olha só. O que era uma obra da rede de água pluvial virou uma imensa cratera no conjunto 7 da quadra 301, em Samambaia Sul. Marcelo só viu o estrago causado pela chuva que caiu na noite dessa quarta-feira, quando tocou a sirene do Corpo de Bombeiros. Só viu o estrago mesmo em torno de umas 10h30, 11 horas, quando o bombeiro chegou, né? Porque meu bloco é o último de lá. Aí eu só escutei a sirene falando para o pessoal tirar os carros, né? E assim, no grupo do condomínio mesmo que falaram que tinha abrido um buraco aí por causa da chuva, né? Já o Edivaldo sentiu o reflexo dos problemas causados quando tentava chegar em casa pela manhã. Com a rua interditada, ele precisou dar uma volta maior para entrar no prédio. Daqui ali para o portão do meu prédio são uns 30 metros. Agora eu vou ter que dar uma volta que deve dar 1,5 km. E os estragos não foram apenas em Samambaia. Em Ceilândia, carros foram levados pela força da enxurrada. Em algumas ruas foram formados verdadeiros rios. Já aqui em Vicente Pires, região que está tomada por obras, a gente vê lama por todo o lado. O governo afirmou que aproveitou os dias sem chuva para tocar as melhorias previstas para a cidade. Mas a previsão é que só em 2020 as obras fiquem prontas. Enquanto isso, o seu Walter e a dona Terezinha terão que andar se apoiando para evitar que caiam na lama. A esperança é que isso venha logo a resolver o problema. O seu Donoir, que saiu de casa só para comprar pão, diz que quando a chuva caiu ontem já sabia que o estrago seria grande em Vicente Pires. Choveu, pode preparar para lama, barro à vontade.
Isso quando não dá aquelas enxurradas d'água baixando aí, né? Parece uma cachoeira. E o Diego teve que procurar outra rota para continuar o caminho, já que a rua que ele iria pegar estava interditada. Começaram muitas obras em muitos lugares ao mesmo tempo e a chuva e não terminaram, né? Tá difícil. Quebrando os carros, fica um pouco complicado. Enquanto a chuva não volta, as máquinas continuam trabalhando para correr contra o tempo e evitar mais estragos na região. Incômodo também em Águas Claras. Alguns moradores da cidade estão reclamando do barulho de uma obra lá em Águas Claras. As informações agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da rádio Band News FM. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Sérgio. Prazer em falar com você. Olha, essa construção desse hipermercado começou há cerca de 10 dias. O problema é que as máquinas, aquelas máquinas pesadas que fazem a perfuração de solo, começam a trabalhar logo antes das 7 da manhã. Então isso tem gerado barulho e tem gerado também muitas reclamações de moradores, pessoal que mora ali nos condomínios daquela região. Nós conversamos com um especialista em legislação de construções, o advogado Saulo Ávila. Ele disse que a legislação brasileira permite construções a partir, aliás, das 7 horas da manhã. Então tem que começar a partir deste horário. E também que a lei do silêncio está, digamos, de acordo com a legislação brasileira. Ela segue mais ou menos um padrão, mas que seria preciso medir lá a quantidade de decibéis nessa obra para saber se ela está mesmo de acordo com o que diz a lei ou não. A gente procurou a rede de supermercados, também a administração de Águas Claras, mas eles não quiseram se pronunciar, Sérgio. Ok, obrigado, Cláudio. Olha, quinta-feira já é dia de planejar o fim de semana, né? E uma boa pedida é curtir a programação do Centro Cultural Banco do Brasil, que está promovendo a Semana Nacional de Museus, com programação especial para os professores. A repórter Juliana Ribeiro traz mais informações. O CCBB preparou uma programação especial em homenagem à Semana dos Museus. E aqui ao meu lado está a Iana Tamayo, que é coordenadora local do programa CCBB Educativo, que vai trazer todas as informações para a gente. A gente vai ter o curso Transversalidades, que é um curso voltado para a formação de professores, educadores sociais. E a ideia é que nesse curso, eu e a coordenadora nacional do projeto, que é a Valquíria Prates, a gente consiga abordar um pouco dessa função social do museu. O tema da Semana Nacional de Museus esse ano é o museu como círculo de cultura, o futuro das tradições. É uma forma bastante interessante que a gente vai trazer para o público e para os professores, especialmente, para a gente pensar a programação também na escola. No sábado, a gente vai ter o lugar de criação, que é uma atividade voltada para crianças e famílias, com a nossa coordenadora educadora, Tatiana Duarte, né, em que ela vai partir de uma dinâmica de ativação de palavras geradoras para pensar essa memória cultural dentro do círculo familiar, né? Então vai ser bem bacana, porque isso também vai resultar numa obra coletiva. E no dia 19, encerra com chave de ouro com as bordadeiras, é isso? Sim, no dia 19 a gente vai ter uma atividade, que é uma atividade mensal do programa, que é o Múltiplo Ancestral. O Múltiplo Ancestral visa ser uma plataforma de trocas entre o público, né, e os mestres, mestras, pessoas que trazem de alguma forma esse vínculo, né, com a tradição, ou uma atualização da tradição na relação com o presente, né? Então a gente tem aí o grupo Matizes Dumont, que é um grupo de bordadeiras que já está na 3ª geração, para fazer uma vivência, né, com o público e trazer fazer um bordado coletivo. Acho que vai ser bem bacana. Quem quiser aparecer está super convidado. Muito obrigada pelas informações, Iana. E olha, todas essas atividades são de graça. E para você pegar todas essas informações é só acessar www.ccbbeducativo.com. Depois do intervalo, no quadro SOS Saúde, a gente vai tirar dúvidas sobre a preocupação do momento, a cachumba. Nós voltamos já já.